18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 18 horas em ponto. Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você que está ligado aí no melhor mix do Brasil. Começa agora o programa 18 horas e hoje, né? Segunda-feira estamos juntos no melhor mix. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2020. Carlos Júnior, Karine Leão, Ciri Soares, M. Lucian, Paulo Castro e toda a equipe de jornalismo do 18 horas, equipe de jornalismo aqui da Mix, fazendo aí essa programação maravilhosa pra você em 100,7. Boa noite, Karine Leão. Tudo bem? Segunda-feira, né? Ninguém segura, solta ninguém, né? Como é que é? Hoje é segunda-feira! É aquele áudio ninguém que segura, o Cid adora mandar pra gente. Muito boa noite pra você, sintonizado na programação aqui da Rádio Mix, na 100,7. Começou a semana, gente. Começou mais uma. Exato, estamos juntos até às 7 da noite, aqui no programa 18 horas. E feliz a vida, ontem eu fui pro banho. Olha que legal, eu também, Karine. Banho. Né? Inclusive, nós estávamos próximos, né, Karine, ali. Foi, a gente Amazonês, né? No Amazonês é banho, gente. Maravilhoso, Rio Negro, Muito show, uma delícia. onde é aquilo? Onde é, eu não sei qual é o nome daquele lugar. Ela Só foi, gente. Tarumã, isso. 10 minutos descendo o Eu rio. só fui. É porque eu falei onde é. Não, é que vocês sabem o nome do lugar. Eu esqueci, eu falei onde é. Só vi as fotos no Facebook. Só vi as fotos Pois é, foi aniversário. Não é, Gina? Foi aniversário de uma amiga maravilhosa. É lindo. Só que eu acho que a gente já falou aqui no 18 horas, deveria ter uma regulamentação. Eu achei tudo muito solto, sabe? Verdade. Tem muita gente. Foi muito bacana, mas acho que deveria ter uma regulamentação, uma fiscalização. Ontem também eu fui lá no Sun Paradise fazer uma ação pra banda da Mix. O negócio foi animado, viu? Também é bom. Lá no Ontem tava um dia Paradise, o negócio maravilhoso, é né? animado. Pois é. Boa noite, Cid. Boa noite em especial aí. Você que nos acompanha, né? Tá de carro, nos acompanhando, nos leve, nos conduza aí, né? No seu radinho. E vamos curtindo junto também com motoristas de aplicativos, com nossos amigos e parceiros aqui da rádio, enfim. Boa noite. Tudo bem, Cid Soares. Segunda-feira você tá tranquilo? Tá tudo bem contigo? Cid? Não, acho que foi uma delícia ontem. Na segunda você fica meio prejudicado, né? Não. Paulo Castro, qual é a boa de hoje, nosso querido diretor de jornalismo? Boa noite pra você nessa segundona aí. Boa noite, Carlão, Karine, Cid, M. Lucian, ouvinte da Mix. Ó, hoje o programa tá um pouco pesado, viu? A cidade, o clima de violência na cidade infelizmente, é assustador, infelizmente. Né? Vamos acompanhar daqui a pouco. Muito bem, M. Lucian, temos ingressos, convites? Temos novidades, Barará. inclusive, olha só, você que acompanha aí o 18 horas pelo aplicativo Mano, tá concorrendo a partir de hoje, vai ser essa semana toda, ingressos para o Quaraci Carnaval Amazônico, que vai ser dia 14 lá no Estúdio 5 com diversas atrações, e também a gente continua sorteando aí um par de convites pro Front Stage da banda da Mix. A melhor da cidade. A melhor da cidade, de a gente vai estar lá Manaus. Lógico, estaremos lá. Mas é só pra quem tá no app Mano. O pessoal pergunta, eu quero concorrer, tem que baixar o Mano e rapidinho. ficar assistindo a gente no canal da Mix. Gente, vocês viram ontem que a grande surpresa do Oscar foi a dramédia sul-coreana Parasita. Ninguém esperava. E eu tava assistindo com uma amiga minha, aí falou, né? The Oscar goes to... Aí eu falei, já pensou se é do Parasita? Aí do nada a mulher, Parasita. Meu Deus, como assim? Acertei. Não, ninguém dizia, né? Não, pra melhor filme não, né? Eu juro que eu não esperava. Eu achava que o filme de guerra lá, 1917, ia levar... Ou o Coringa, eu achei. Eu também. Eu era os dois mais indicados, Eu apostei no Coringa desde o começo. Sim, acabou levando o melhor filme ator. de guerra nos Estados Unidos, no Oscar, é impressionante, cara. Sempre ganha, né? Sempre e ganha. o filme disseram que é belíssimo, eu não assisti. Pois não assisti. Luciano. Foi a grande... fotografia maravilhosa. Eu não assisti, mas o meu amigo assistiu, ele disse que é bacana. Deixa eu corrigir aqui. Filme de guerra nos Estados Unidos sempre ganhava. Perdeu pro Parasita. Pois é, né? Então foi a grande surpresa mesmo da noite deste domingo. Parasita é sobre diferenças de classe e recebeu 4 estatuetas. Fez história mesmo, porque foi o primeiro filme não falado em língua inglesa que venceu um Oscar de melhor filme. Isso é histórico. Nem achei que poderia. Né? Nem achei que pudesse, né? E por falar em Parasita, tem um aqui, olha. O ministro Paulo Guedes, né, teve que pedir desculpas por ter chamado os servidores públicos de nada mais, nada menos que... Parasitas. Na última sexta-feira, isso. O ministro disse aí, abre aspas,
ele se expressou muito mal. Eu não senti muito pedir desculpa aqui não, mas tá bom. Fecha aspas. A declaração do ministro aconteceu na sexta-feira passada. Ele disse assim, ó, vamos, né, abre aspas aí, olha só, as palavras, né, do nosso ministro aí, o funcionalismo teve aumento de 50% acima da inflação. Tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. O hospedeiro está morrendo e o cara virou um parasita. O dinheiro não chega ao povo e ele quer aumento automático, não dá mais, fecha aspas, disse aí o ministro. Bacana, hein? Carlão, tem muito parasita sim, mas a maioria dos servidores públicos presta um serviço de fundamental importância para a população. Isso a gente tem que deixar gente, claro. Não para, o Estado para, o município para, lógico. Não, isso é uma declaração realmente muito infeliz do ministro, né, cara? Não tem jeito. Faz sentido. Generalizar todo mundo, né? Foi pesado mesmo, né? E a galera que tá curiosa aí pra ver o filme, acabei de ver aqui no meu celular que tá passando sim Parasita nos cinemas da cidade. Olha. Ó, tá passando no Play Art, tem uma sessão 2020. Quem quiser ver o Parasita. Só no Play Art ou tem No outros? Play Art tem outros também. Vamos lá, galera, vamos assistir o Parasita. Pronto. Muito bem. Programa pra segunda, filminho. Tudo certo então, né? Tudo bacana. Vamos juntos? No Melhor Mix até às 7. São 6 horas e 6 minutos em Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Bom, vamos começar aí já de cara com os problemas, não é isso? Os problemas na saúde pública do estado continuam revoltando os pacientes e, é claro, os seus familiares. Neste fim de semana, a acompanhante de paciente da Fundação SECOM denunciou a falta de médicos na unidade, que é a única em tratamento oncológico do estado. Pois é, Carlão, mas o problema de falta de médicos na Fundação SECOM não foi apenas um fim de semana, não, segundo relatos de pacientes. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. O vídeo foi gravado por um homem que se identifica como Bispo José. Ele acompanha a esposa no setor de emergência da Fundação SECOM e denuncia a falta de médicos. Os pacientes tudo aqui esperando os médicos e não tem médico no SECOM. Tem gente dentro e fora, SECOM aqui na emergência e não tem médico, só tem médico na UTI. O homem ainda denuncia a superlotação da unidade. Essas pessoas aqui tudo estão em busca de atendimento, desesperado. A minha esposa chegou aqui passando muito mal, não está com condição de respirar e não tem médico para atender. Está super lotado aqui, esse é o corredor, mas nós não podemos entrar mais, mas dentro está super lotado. Com constantes crises de dor, esta paciente que faz tratamento contra um câncer no útero e que prefere não se identificar, conta que o problema da falta de médicos aconteceu desde a quinta-feira da semana passada. Quinta-feira, quando eu vim aqui no SECOM, não tinha médico. Eu cheguei, era 8 horas da manhã, a gente saiu daqui, era 5 horas da tarde. Aí, como a gente tem que consulta e voltar para tomar medicação, aí fica nesse impasse. E quando a gente sai da medicação já para o retorno, ou para receber exame, né, para ver se... Aí quando a gente volta, a gente tem que aguardar novamente para ser atendido. Aí quando a gente volta não tem médico, aí o médico tá na urgência, tá atendendo na UTI, pacientes que estão chegando do interior, aí não tem médico. Hoje tá sendo até melhor, mas quinta-feira até domingo não tava bom não tinha nem médico. Em nota, a Fundação SECOM informou que vai acionar a empresa que presta serviços médicos no serviço de urgência da unidade, após 2 médicos plantonistas faltarem à escala na noite do último sábado. Ainda de acordo com a nota, mesmo com a ausência dos médicos, os pacientes foram atendidos pela equipe de enfermagem, que fez as devidas orientações até a chegada de outros 2 médicos que foram convocados para a substituição. A Fundação ressalta que 2 médicos plantonistas da unidade de terapia intensiva do hospital estavam de prontidão caso a instituição recebesse algum paciente em estado crítico, fato que não ocorreu, segundo a nota, e que no domingo houve atendimento normal no serviço de urgência da unidade. Júlia Gomes para o 18 horas. É realmente uma situação bastante complicada. Infelizmente, mais uma criança cardiopata morre no Hospital Francisca Mendes. Dessa vez, um menino de quase 4 meses morreu 3 dias após passar pela cirurgia no coração. Pois é, o paciente estava internado desde dezembro na unidade, onde aguardava pelo procedimento cirúrgico. Agora já são 34 crianças cardiopatas que morreram no Hospital Francisca Mendes desde janeiro de 2019, enquanto faziam tratamento. E que tem mais informações ainda sobre esse caso é a própria Júlia Gomes, que volta agora.
Depois de passar pela cirurgia para correção de um mau desenvolvimento do coração, Lucas Mariano Mesquita dos Santos, que completaria 4 meses de vida no dia 14 deste mês, morreu nesta segunda-feira no Hospital Francisca Mendes. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, no pós-operatório, o quadro clínico de Lucas evoluiu para uma insuficiência renal e disfunção cardíaca, sendo estabelecido o tratamento de resgate com medicamentos, mas sem sucesso. Na sexta-feira da semana passada, ele foi submetido a um procedimento para a correção de uma hipoplasia do ventrículo esquerdo do coração, que não se formou de forma correta. Além disso, uma artéria do coração também não se formou. Segundo o diretor do Hospital Francisca Mendes, Jorge Butel Tavares, Lucas era portador de uma das cardiopatias congênitas mais graves que existem. E esse defeito é um defeito grave, porque nós não temos na medicina nenhuma maneira cirúrgica de reconstruir esse defeito, de reconstruir um ventrículo. Além da ausência do ventrículo esquerdo, ele também não formou uma artéria que sai do coração, que é a artéria pulmonar, que leva sangue aos pulmões. E o Lucas estava sobrevivendo por conta do uso de uma medicação que consegue permitir que o sangue chegue até os pulmões. O menino estava internado desde dezembro do ano passado no Hospital Francisca Mendes, onde aguardava pela cirurgia. O hospital lamentou a morte da criança e disse que todos os esforços foram empregados no tratamento do paciente e que a unidade está prestando assistência psicossocial à família, que abalada preferiu não falar com a nossa reportagem. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Bom, e o vice-presidente da República, Milton Mourão, confirmou que estará em Manaus, nesta quarta-feira, dia 12, para tratar de questões relativas à criação do Conselho da Amazônia. Exatamente. Hamilton Mourão já fechou a agenda e vai visitar o Centro de Biotecnologia da Amazônia, o CBA, em companhia do superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes, e do coordenador-geral de Planejamento e Programação Orçamentária da SUFRAMA, e membro titular da autarquia do Grupo de Gestão do CBA, Fábio Calderaro. Bom, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Mário de Mello, admitiu representação contra possíveis irregularidades no processo de dispensa de licitação para a contratação de pessoa jurídica especializada em enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia e maqueiros para execução em regime de plantão ininterrupto a serem executados na Fundação Hospital Adriano Jorge, unidade do governo do Amazonas. A representação publicada no Diário Oficial do TCE é da empresa Nuzes, Serviços de Saúde do Amazonas Limitado, e diz que a empresa a ser contratada, a Discol Comércio de Produtos e Serviços de Limpeza Limitada, não poderia e não pode atuar nesses segmentos. A Nuzes diz que, ao ser consultado no dia 6 de fevereiro deste ano, o Conselho Regional de Enfermagem respondeu que a Discol não possui nem registro de criação e nem anotação de responsável técnico naquele conselho. Portanto, está atuando sem autorização e à margem da lei. Também diz que, ao consultar no site da Receita Federal, pode-se identificar ou melhor, verificar quais as atividades que a empresa desenvolve e não se encontram as atividades de radiologia, fisioterapia, fonoaudiologia, ou seja, mais uma demonstração que a empresa Discol, Comércio de Produtos e Serviços de Limpeza Limitada, não poderia e não pode atuar nesses segmentos. E a Nurses requer liminarmente a suspensão da contratação e a apuração das possíveis irregularidades apontadas. Essa reportagem completa você confere no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. 18 horas. São 6 horas e 14 minutos, hein? Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa, 18 horas no ar, no melhor mix do Brasil, pra você até às 7 da noite. E o Oscar, hein? O Oscar show de bola, hein? O Oscar 2020 vai ficar marcado aí na história por ter sido carregado de fatos inusitados. Com a apresentação, inclusive, que eu adorei, inclusive, né? De repente apareceu lá o Eminem, né? Apareceu, né? Não avisou nada e chegou lá marrento, né? Choveram críticas e comentários de apoio, mas eu fui um dos que curto. Eu gosto do Eminem desde quando ele era branco mesmo, né? Porque agora ele já tá... Pelo amor, essa foi horrível. Como é isso? Olha, Lose Yourself é o tema do filme 8 Mile, Rua das Ilusões. Foi premiada com o Oscar em 2003
Mas naquela época o Eminem não foi à premiação, não foi receber a estatueta, né? Ficou de longe. Ele agradeceu à academia pelo Twitter, usando a letra da música. E ontem, simplesmente virou canção de ninar de Martin Scorsese. Ele dormiu, tirou um cochilinho lá durante a apresentação do Eminem. Essa foto rodou também as redes sociais, pois né? Virou meme. Mas tipo assim, rodou quem nunca, né? Virou Meminem. Bom, o rapper realmente ele causou várias reações nos presentes e deixou todo mundo confuso. O que está acontecendo? Ele surgiu no palco durante um medley de músicas importantes da premiação e foi tão aleatório que pegou todo mundo desprevenido, como as cantoras Idina Menzel e Billie Eilish, que ficaram assim fazendo cara daquele meme, né? Falar o meme de John Travolta, aquele que perdido, né? Que assim não estava entendendo o que estava acontecendo, mas nós entendemos e gostamos sim, estamos na turma do Carlão, sim, né, Carlão? Show de Vamos bola. abrir a playlist do 18 horas com ele, Eminem, para a gente recordar o momento mais inusitado da noite de ontem na entrega do Oscar 2020. Lose Yourself, aqui no melhor mix do Brasil. Playlist 18 horas. 6 horas e 20 minutos, o melhor mix do Brasil é aqui, a primeira ainda, a playlist de hoje, Eminem, Lose Yourself, em 100,7. 18 horas. Ai, papi, segunda-feira. Carimilhão, como está o tempo e a temperatura, hein? Previsão para Manaus e região. Do tempo, Previsão do tempo. Chuva ou sol? Bom, segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva agora à noite, tá? As chances são de 80%. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar chega a 84%. 18 horas. Bom, infelizmente, né, nós voltamos a falar dessa onda de violência e bota violência nisso que invade a cidade de Manaus. Nesse fim de semana, por exemplo, de sexta até amanhã de hoje, tivemos 14 mortes violentas registradas. Só para vocês terem uma ideia, em um intervalo de menos de 12 horas, em 12 horas é um intervalo, menos até, chegamos a registrar 7 mortes violentas. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes. 14 pessoas foram mortas no fim de semana em Manaus, segundo registros do Instituto Médico Legal e da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Os casos foram registrados entre a sexta-feira e as primeiras horas da manhã de hoje. Somente entre o sábado e o domingo, 7 homicídios foram registrados em um intervalo de menos de 12 horas. Dos 14 crimes, 9 foram por arma de fogo e 5 por arma branca, segundo a polícia. A Secretaria de Segurança Pública informou por meio de nota à nossa equipe de reportagem que os crimes estão relacionados com o tráfico de drogas e que estão sendo investigados pela Polícia Civil por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, com o apoio dos Distritos Integrados de Polícia, os DIPs. Vale lembrar que no mês de janeiro chegamos a registrar mais de 100 mortes violentas em Manaus, uma média de 4 mortes todos os dias. O mês de janeiro de 2020 foi o mês mais violento em Manaus dos últimos 10 anos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, infelizmente a guerra entre as facções está se intensificando a cada dia na nossa cidade. Morrem bandidos, mas também morrem inocentes, né? Como o noticiário policial divulga diariamente. É uma guerra pelo domínio de território entre essas duas facções, né? Que está aterrorizando os bairros de Manaus. E tem mais, está circulando muitos áudios na internet dizendo que vai ficar pior. Alertando, é verdade. Todo mundo está recebendo. As próprias organizações estão falando que vão fazer. Pior que isso é complicado. Então, nesse final de semana, o clima ficou tão pesado que a Secretaria de Administração Penitenciária decidiu suspender as visitas nos 4 presídios de Manaus, com certeza temendo rebeliões e massacres que se tornaram comuns nas nossas penitenciárias. Com certeza, né? Porque segundo a nota oficial, eles emitiram apenas falando, sem dar mais informações, dizendo que apenas para a segurança da família e dos presidiários. Ou seja, eles estão lá num lugar de segurança máxima, não conseguem ter a responsabilidade de segurança de quem está lá. Se imagina, né?
a insegurança, né? Para ser redundante aqui, né? E o cidadão, é claro, para ser redundante, ele está inseguro, não tem outra palavra. O sentimento é esse, o sentimento nas ruas, o sentimento das pessoas que a gente conversa é esse, é inseguro. As execuções são agora à luz do dia, nas ruas movimentadas. No início da tarde de hoje, aconteceram mais 2 dessas execuções, tá? Uma na rua Castro Alves, no bairro do Coroado. Um homem foi fuzilado dentro do carro em que ele dirigia com mais de 10 tiros. A outra execução foi no bairro da Redenção, na rua Carauari. Sem dúvida nenhuma, Manaus é hoje, né, uma das cidades mais violentas do país por conta dessa guerra de facções aí. Em janeiro, o número de mortes violentas foi recorde. 117 pessoas foram assassinadas, enquanto as outras cidades registram queda de até 50% no número de assassinatos, como é o caso, por exemplo, de Fortaleza. Aqui em Manaus, registramos aumento da violência. Pois é, se nós tivermos um pouquinho de umidade por conta desse governo, isso é humildade mesmo, dizer, olha, não estamos segurando a onda. Apela para o governo federal mandar as forças aqui, meu irmão. Não tá dando jeito. E tem responsabilidade também. Uma intervenção nacional. Lógico, tem que ter o Rio de Janeiro fez isso, fez intervenção, os números aí são debatidos ainda, se valeu a pena ou não, mas ele pediu arrego. Recife não há problema algum. E por final de tudo isso, obrigam, ou não sei o que acontece, o secretário vai dizer que tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Não, a única resposta é sempre a mesma, é briga de tráfico. Ok, é briga de tráfico e a gente. Deixa rolar, né? E o cidadão, aqui no aplicativo Mano, tá todo mundo falando aqui, olha, ontem mataram aqui perto de casa, lá na Raiz. Aí falando, as pessoas eles ficam trocando tiros também lá no bairro Raiz. Outra tá falando que às 9 tem que ficar em casa. E ponto. Não, tem lugares que você não pode sair. Como a matéria falou, 7 mortes violentas em apenas 11 horas. É um número absurdo. E para completar isso tudo, a Secretaria de Segurança iniciou a Operação Carnaval 2020 nas bandas de Manaus. Equipes das polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros Militar realizam fiscalizações aí nas 4 cantos e bandas de Manaus, na Zona Sul, em especial, né, de Manaus. Agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, do Detran, também realizaram fiscalizações em diferentes pontos de Manaus. 5 infratores, 5 apenas foram presos e um foragido da justiça foi recapturado. Cidades. Bom, e comecem nesta terça-feira, dia 11, o recadastramento de mais de 7,9 mil servidores aposentados e pensionistas do governo do Amazonas, incluindo aí os beneficiários da Fundação Amazon Prev, que nasceram em fevereiro. O recadastramento pode ser feito nas agências e postos de atendimento do Bradesco. O prazo se encerra no dia 25 e quem deixar de fazer o procedimento já sabe, vai ter o salário ou benefício suspenso. Muito bem, agora 6 horas e 27 minutos e finalmente uma boa notícia. Olha, confira. Os pacientes de doenças crônicas como diabetes vão ganhar até o final desse ano um importante aliado no tratamento de úlceras causadas pelas enfermidades. As cápsulas funcionais à base de gengibre amargo e açafrão, desenvolvido pelo doutor em biotecnologia aplicada à medicina, o amazonense Carlos Cleomir de Souza Pinheiro do INPA, vai trazer esse medicamento que já foi testado com sucesso em diversos pacientes. Exato, Cid. O pesquisador Carlos Cleomir, ele explica que as cápsulas funcionais devem ser lançadas no mercado até o final deste ano, juntamente com hidrogel, né? Um produto também à base de açafrão e gengibre, fruto de uma pesquisa de mais de 30 anos, que já teve a sua eficácia comprovada no tratamento de diabetes, evitando inúmeras amputações de pessoas portadoras da doença. Você está ouvindo 18 horas. Bom, quem precisa tirar a segunda via da identidade precisa ter paciência, hein? Aqui em Manaus é complicado. Já te contar isso, antes de você virar pra Nathalie, levei minha mãe pra tirar, cara. Coitada. Olha só, demora somente 3 meses. 2, aqui tá 2, mas pode ser 2, 3, não sei. É 2. Eu já esperei mais pra ficar pronto. Joguei pra cima. Vamos conferir na reportagem os detalhes aí com a nossa repórter Nathalie Moraes. Quem precisa
precisa tirar a segunda via do RG aqui em Manaus encontra, além da limitação de senhas direcionadas ao serviço no PAC, uma demora de até 60 dias para ter o documento em mãos. É isso mesmo. A gestora jurídica Débora Gomes, por exemplo, contou que peregrinou por 3 PACs na tentativa de tirar a segunda via do RG do filho, de apenas 14 anos. Ele precisava entregar o documento na escola no início deste ano. As dificuldades de Débora foram as mesmas relatadas pelo publicitário Fábio Nunes. Após algumas idas e vindas frustradas ao PAC, ele conseguiu atendimento no último dia 13 de novembro de 2019. Mas nós já estamos em 2020 e até agora ele não está com o documento em mãos. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, a SEJUSC, responsável pela emissão dos documentos dos PACs, respondeu à nossa equipe de reportagem que não é preciso chegar de madrugada, pois aumentou o número de atendimentos diários, passou de 20 para 90 senhas distribuídas em cada ponto. E quem não consegue se encaixar pode fazer o agendamento para o dia seguinte. A Secretaria também informou que o prazo de 60 dias é estabelecido pelo Instituto de Identificação somente para a segunda via para a conferência de dados. A primeira via do Registro Geral sai em até 24 horas e que a Delegacia Geral da Polícia Civil também realiza esse tipo de serviço. Nathalie Moraes para o 18 horas. Mix. Bom, e nós falamos aqui que o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, ele viria a Manaus. Pois é, mas ele acabou de cancelar a agenda prevista para esta quarta-feira, dia 12, aqui em Manaus. Mourão, que viria, como nós falamos, para tratar da criação do Conselho da Amazônia, também ia conhecer o Centro de Biotecnologia da Amazônia. Os planos, anunciados pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, por enquanto, não passaram do anúncio. 6h30 em Manaus. Boa noite. 18 horas. Bom, agora vamos apresentar aí em uma composição, olha só de quem? Lendário, uma lenda, Elton John. Inclusive ele esteve lá no Oscar, né? Reconhecível, né? Eu achei muito bacana ainda, tá bonitão, mas, né? Ele tá aí com o seu parceiro Bernie Taupin, que serviu de trilha na cinebiografia de Elton John, que é aquele Rocketman, que é um musicão, né? Isso, essa música aí, ela ganhou, olha só, melhor canção original pelo 77º Globo de Ouro, foi a melhor canção no 25º Critics' Choice Awards e também ganhou melhor canção original no 24º Satellite Awards. Pois então, vamos para a segunda música da nossa playlist 18 horas, e não poderia ser diferente. A música que garantiu o prêmio de melhor canção original na 92ª edição do Oscar. Elton John e Bernie Taupin. Vou me amar de novo. I'm gonna love me again. Playlist 18 horas. 6h35 em Manaus. O melhor mix do Brasil é aqui. A segunda da playlist de hoje, do 18 horas, foi ele, né? O lendário, a lenda Elton John e Bernie Taupin. Vou me amar de novo. I'm gonna love me again, né? Cid Soares. Foi, né? Muito bom. Muito bem, então agora nós temos a previsão do tempo, é isso? Para Manaus. Garota do tempo voltou. Para amanhã. Garota do tempo na área para amanhã, né? Que bacana. Atenção você aí, hein? Previsão do tempo. Bem, segundo informações do Clima Tempo, amanhã temos sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. A mínima chega a 24 graus, a máxima não sai e não passa de 30 graus. Vai ser um dia fresquinho, né? A umidade relativa do ar é de 90% e as chances de chuvas sobem aí para 90%. 18 horas. Olha, Por falar em chuva, né, Falar em chuva. São Paulo parou. O pessoal que hoje, né, que conhece São Paulo, que tá passando por Marginal. aqui, imagina como é que tá por lá. Olha, amanheceu hoje com mais de 100 pontos de alagamentos, diversas casas inundadas em razão das fortes chuvas, né, que atingiram a cidade desde a noite de domingo. Adilson Nazário, meteorologista do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, afirmou que o município já registrou nada menos que 96% da média histórica de chuvas para o mês de fevereiro. A região mais afetada, a região que o Carlão conhece bastante, que é a Lapa, recebeu aí 132,7 milímetros de chuva. Isso corresponde aí
13 horas seguidas de chuva, que tal, hein? Você imagina, a cidade parou mesmo. E não tem ralo, né, na cidade, né? Simplesmente não tem ralo, meu querido. É diferente, então, não tem ralo, é ótimo. Não é igual Manaus, né? Manaus chove muito, mas escoa rápido também, né? Lá não tem ralo, adoro, né? Carlão sendo Carlão, ele é ótimo. Agora 6 horas e 37 minutos em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa, hein? É o melhor mix do Brasil, é aqui. 18 horas. Olha só, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, fez hoje na Câmara Municipal de Manaus a leitura da última mensagem governamental do seu mandato. Olha, o Arthur já se despedindo, né? Exato, Arthur destacou os avanços da administração dele e garantiu que este ano vai investir 1 bilhão e 300 milhões de reais em obras de infraestrutura. Mas o repórter Azaf Augusto tem mais detalhes. Logo no início do discurso, o prefeito Arthur Neto afirmou que não entraria em brigas políticas e, por isso, falou por mais de 2 horas apenas o que fez durante a gestão, que está no 7º ano, mas sem atacar nenhum inimigo político. O prefeito se negou mais uma vez a falar de eleição municipal e afirmou que tinha outras preocupações. Durante a leitura da mensagem, o prefeito anunciou que neste ano, que vale lembrar, é eleitoral, a prefeitura tem em caixa 1 bilhão e 300 milhões de reais para usar exclusivamente em infraestrutura. Os recursos serão usados principalmente em asfaltos nas ruas de Manaus. O destaque que Arthur deu à mensagem foi a situação fiscal da cidade. Apenas dizendo como as coisas mudaram, como mudou, como é justo você fazer um ajuste fiscal, como é justo você ter uma previdência recuperada, como é justo você ter credibilidade junto ao Tesouro Nacional, como é justo você ser bem recebido pelo ministro da Educação, sem precisar de apadrinhamento nenhum, simplesmente porque ele sabe que o que ele faria no nosso lugar é o que nós estamos fazendo. O presidente da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Joelson Silva, disse que os vereadores não devem faltar às sessões da casa para fazer campanha. Ele também afirmou que os eleitores devem ficar atentos à frequência dos vereadores neste período eleitoral. Os vereadores vão ter que conciliar e o povo vai ter que fiscalizar, porque o vereador que não estiver aqui no dia de sessão plenária, você tem que ficar em dúvida se deve ou não votar nele, porque ele tem um compromisso, tem um comprometimento. Qual é o comprometimento dele? Com o seu mandato, com a sua presença aqui na Câmara Municipal de Manaus. Eu creio que todos estão entendendo esse novo momento e com certeza vão estar aqui presentes para votarmos todas as matérias. O secretário especial da Prefeitura de Manaus, Luiz Alberto Carijó, disse que a prioridade das mensagens do Executivo enviadas à casa no primeiro semestre serão referentes à regulamentação dos transportes por aplicativo e táxis. Sai esse ano não somente do aplicativo, mas dos táxis, tá? Nós desburocratizamos também os táxis. Com isso, baixa custo dos táxis e baixa custo dos aplicativos. Por outro lado, a concorrência que era desleal entre aplicativos e táxis diminui e se torna mais leal. A volta dos trabalhos na Câmara contou com um plenário totalmente reformado e que custou mais de 2 milhões de reais para os cofres públicos. Mesmo com esse valor, a principal mudança vista nesse plenário reformado foi o sistema de som na cor das paredes e mesas dos vereadores e na galeria. Azaf Augusto para o 18 horas. O presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, acaba de anunciar a sua desfiliação do PSD, que é presidido aqui no Amazonas pelo senador Omar Aziz. Josué vinha tentando deixar a sigla desde abril do ano passado para tentar concorrer às eleições a prefeito de Manaus. E mesmo livre para ir para outro partido, Josué disse que vai continuar apoiando o presidente Jair Bolsonaro. 18 horas. Bom, e agora muita atenção aos pais que têm filhos aí de 5 a 19 anos. Começou hoje a campanha de vacinação contra o sarampo na rede municipal de saúde. E vai ter o dia D, hein? Dia D de vacinação. Mas a Karine Leão é quem tem a reportagem com todos esses detalhes. Vamos conferir. Definida pelo Ministério da Saúde, a nova etapa da campanha de vacinação tem como público-alvo pessoas na faixa etária de 5 a 19 anos de idade. A chefe do setor de imunização da SEMSA, Isabel Hernandes, alerta sobre a importância da vacina.
A única prevenção contra o sarampo que nós temos hoje é a vacina. Então, os pais precisam ter essa consciência. Nós temos sarampo circulando no país, então precisam ir até a unidade para fazer a imunidade do seu filho. A campanha acontece até o dia 13 de março na Rede Municipal de Saúde, envolvendo as unidades básicas, unidades de saúde da família e policlínicas. A professora Luciana Matos, que espera pelo terceiro filho, está pronta para participar de mais uma campanha. Eu sou mãe de 2 filhos, estou esperando o terceiro e a vacina do sarampo é super segura e graças a Deus meus filhos nunca adoeceram, nem eu. Vale a pena. O dia D da campanha acontece no dia 15 de fevereiro nas unidades da rede municipal das 8 da manhã até as 5 da tarde. O Amazonas está há 1 ano sem registrar casos de sarampo. Os últimos foram em janeiro do ano passado com 4 casos, sendo 3 em Manaus e 1 em Quari. Pois é, né? Não precisa nem falar que isso é importante, né? Mas é importante aí, levar seu filho pra vacinar. Pelo amor de Deus, não vai deixar. Né? Tem muita gente aqui, não tinha dinheiro pra pegar o ônibus. 19 anos é a idade. Qualquer dúvida, gente, é só ir numa unidade de saúde, tira as dúvidas. Posto de saúde próximo de casa. Qualquer questão, leva pede a ajuda dos amigos, faz qualquer negócio, cara. Mas não deixa de vacinar. É seu filho, não esquece disso. De 5 a 19 anos. Lógico. Bom, vamos lá, né? O dólar renovou máxima de fechamento e fechou em alta nesta segunda-feira. Beleza. Coisa boa. Né? Os investidores preocupados ainda com as consequências do surto do coronavírus na China e em outros países. A moeda norte-americana encerrou o dia aí a 4,3224 em alta, né, de 0,6%, na máxima do dia até o momento. No entanto, chegou a 4,3278, cotação recorde para a moeda. Veja mais cotações. Na sexta-feira, o dólar fechou em alta de 0,82%, vendido a 4,3198. No ano, acumula uma alta de 7,80%. 18 horas. O Ministério Público do Amazonas instaurou o procedimento preparatório para apurar as condições de atendimento e acompanhamento dos pacientes diagnosticados com HIV/AIDS na Policlínica Dr. Antônio Comandante Teles, no bairro São Judés 2, na zona leste de Manaus. O procedimento foi instaurado pela promotora de justiça especializada na defesa dos direitos humanos à saúde pública, Cláudia Maria Raposo da Câmara. A promotora levou em consideração a denúncia de um cidadão que relatou dificuldades em obter seus medicamentos junto ao Sistema Único de Saúde, o SUS. A rede pública de saúde em Manaus possui 7 unidades que são distribuídas nas diferentes zonas de Manaus para acompanhamento das pessoas vivendo com HIV/AIDS. Essa matéria completa você pode conferir no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Economia. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas, lá do Rio de Janeiro, disse hoje que pretende que a proposta de emenda à Constituição da reforma tributária elaborada pelo deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, seja aprovada na casa em 4 ou 5 meses. Em palestra na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que é a Firjan, Maia também disse estar confiante na aprovação de um imposto sobre valor agregado, que é o IVA, nacional na reforma tributária. O presidente da Câmara considera que a aprovação da mudança tributária vai ser mais complicada que a da reforma administrativa, mas acredita que, se ela passar no Congresso, vai haver um movimento de antecipação de investimentos que será importante para uma reforma, para uma retomada aí mais forte da economia brasileira. A PEC da reforma tributária é de fundamental importância para a economia amazonense, porque vai decidir como ficam os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Existe um movimento forte na equipe econômica do governo, liderado pelo ministro Paulo Guedes. Paulo Guedes, né? Para reduzir o incentivo do polo industrial de Manaus, o que a gente não deseja. E essa questão Zona Franca de Manaus, lá em Brasília, lá no Congresso, é muito complicada, porque a força política da bancada do Amazonas no Congresso é reduzida, né? Pequena. É preciso ter apoio da base aliada do governo para manter os incentivos intactos nessa reforma tributária que não vai
ser fácil, a briga vai ser... Pois é, esse é um ano decisivo e essa é uma questão fundamental aqui para nossa região, né? E essa reforma, ela só vai vingar se promover uma redução significativa na carga tributária. E reduzindo a carga tributária, consequentemente, as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus, né? Resta saber se depois da reforma vai ser vantajoso o empresário continuar investindo em Manaus ou vai ser mais vantajoso importar logo o produto pronto, né? Daí a questão, esses números vão ter que ser vistos com muito carinho, com muita cautela e, acima de tudo, com muita responsabilidade. Porque não amor também, né? Mas você tá pedindo muito. Amor, a gente fala. Cidades. Bom, e em mais uma operação da lei seca do Detran, 52 motoristas foram flagrados sob efeito de álcool. Olha aí, hein? Neste fim de semana em Manaus. Durante essa operação, que aconteceu em diversos pontos da capital, no período de sexta-feira, até a madrugada desta segunda, 53 veículos foram removidos por diversas irregularidades, sendo 33 carros, 22 motocicletas. Também foram recolhidas 42 carteiras de motorista, 32 certificados de licenciamentos de veículos. Pois é, mas sabe que dessa vez aí nenhum motorista foi preso por dirigir com teor alcoólico acima de 0,34 miligramas de álcool por litro. Mas, né, tudo bem, diminuiu para... O pessoal não bebeu, eles se lembraram que segunda-feira tem... Exato. Tem 18 horas, vamos acordar de boa. Vamos acordar mais, como a gente sempre fala aqui, né? Diante de tantas campanhas educativas, de tantos casos de morte no trânsito provadas por motoristas embriagados, não dá para continuar insistindo aí nessa infração, né? Aquela história, se for beber, não dirija, né? Chama um carro aí por aplicativo, Uber, 99. Olha, Karime, é sério, isso deveria já ter mudado. Né? Porque quando surgiram os motores de aplicativos, todo mundo dizia, né? Facilitou. Se fosse na minha época, meu amigo, não tinha. A gente precisava tanto disso. É uma facilidade, não é caro. Pois é. Não vale e aí você, não é só a sua vida, né? Aí é que tá o preço do negócio. É por isso que é barato. Você interfere na vida dos outros, né? Sabe Deus o que pode acontecer. Poxa, vambora, né? Vamos ser mais responsáveis. Com certeza. 6 horas e 48 minutos em Manaus. 18 horas. Olha só, Manaus registrou 17 casos de abandono de pessoas idosas em 2019, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública divulgados nesta segunda-feira. Garantir os cuidados necessários para o bem-estar de um familiar de pessoas acima de 60 anos é uma obrigação legal e estão previstos, inclusive, no Estatuto do Idoso. Aqui na capital, os casos são registrados na Delegacia Especializada em Crimes contra Idosos da Polícia Civil do Amazonas. Salvo engano, é lá no Parque 10. Bom, é assim, né? Como os pais têm a obrigação legal de cuidar dos filhos, não esqueça que você também tem a obrigação com seus pais. Os filhos, durante a velhice dos pais, têm essa obrigação legal prevista no Estatuto do Idoso. Os que cometerem o abandono dos idosos podem cumprir pena de 6 meses a 3 anos de detenção, mais multa. 18 horas. A partir de 60 anos já é considerado idoso, é sim? Ih, meu Deus. Sei não. Vou te chamar de idoso? Não sei não. Tá perigando, hein, Cid? Estamos chegando lá. Fala nada. Agora 6 horas e 49 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Vamos mais uma da playlist. Olha só, Stand Up é a terceira música da nossa playlist. Especial Oscar 2020. É interpretada pela cantora inglesa Cynthia Erivo. É isso, Cid? Não. Erivo, né? Erivo. Muito prazer. Cynthia Erivo. E escrita por ela em parceria com Joshua Brian Campbell. A música foi lançada aí, né, em outubro de 2019 com o single principal da trilha sonora do filme biográfico que é Harriet. Essa interpretação da Cynthia ontem à noite lá no Oscar foi uma das mais aplaudidas. Eu aplaudi calado, né? Sabe aquilo que tu fica tenso, olhando? Sei. Você ficou... Foi extasiante o negócio assim. Essa música ganhou indicações ao Globo de Ouro e ao Critics Choice Movie Award de melhor canção original e melhor canção respectivamente. A música é maravilhosa. Mereceu, né? Mereceu. Então bora lá, finalizando a playlist do 18 horas desta segundona maravilhosa, Cynthia Erivo, Stand Up.
Playlist 18 horas. 6h54, sensacional, né, Cid? Então imagina só. Erivo, Karime. Imagina ao vivo, com orquestra, né, Cid? Foi maravilhosa a apresentação. Acho que um dos grandes momentos do Oscar ontem foi exatamente essa apresentação. Maravilhosa. Oscar 2020 foi show de bola. Cid adorou, né, Cid? Tu tá ficando. Você não gostava muito do Oscar, não. Não, eu não dava audiência pro Oscar, não. Mas ontem em especial, como tinha lá a Billie Eilish, surpresinhas que eu sabia que iam ter, né? Elton John. Então eu resolvi, pegando pilha aqui do Emílio Luciano. A Billie Eilish. Não gosto. Eu acho ela super estimada, assim. Não sei. Não, Clé. Eu acho que não. Não é, mas é opinião. Eu não sei, gosto gente. É gosto. Gosto é gosto. Cada um tem o seu, né? Eu prefiro a Avril Lavigne da minha época. Avril Lavigne. Beleza, então foi assim, meus queridos, que nós fechamos a terceira playlist de hoje aí com stand-up. 18 horas. Agora 6h55 e a greve, hein? A greve dos petroleiros completou 10 dias hoje, com adesões em 13 estados e leva a Petrobras a buscar temporários, hein, para manter as operações em refinarias e plataformas. Para sindicatos, é a greve mais forte desde 1995. Quando a paralisação durou 32 dias. Segundo a FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros, cerca de 20 mil trabalhadores estão mobilizados em 40 plataformas, 11 refinarias e outras 20 unidades operacionais da estatal. Tá feia coisa na Petrobras, hein? O que você esperava, meu irmão? Lembra que a gente falou aqui? É a Petrobras sozinha. Tivéssemos concorrência, tivéssemos uma Texaco, uma ESSO, a coisa era diferente. A gente agora vai ter que aguentar isso mesmo. Pois é. Bom, escuta essa. 1/3 dos brasileiros pretende fazer algum empréstimo nos próximos 6 meses. Você tá nessa, Cid? Eu não queria não, né? Mas, não queria não mais, né? Eu tô babeado. Bom, mas a maioria aí, 59%, vai usar o dinheiro para quitar outros débitos, ou seja, vai apenas trocar de dívida, né? Os dados são do Serasa. O cartão de crédito aparece como a principal dívida a ser paga, citado aí por 44% dos entrevistados. Na sequência vem o crediário, o carnê, os cartões de loja, o boleto, né? Entre os endividados, 75% dizem ter ficado nessa situação porque ficaram desempregados ou tiveram algum problema inesperado. 18 horas. Ok, Karime Leão passando a régua, fechando nos finalmente aí, né, linda? Contigo aí. Exato. Vamos saber, Luciano, os nossos convidados. Vamos lá, quem vai pro Quaraci Carnaval Amazônico? Esse carnaval vai ser lá no Estúdio 5, viu? É a Cristina da Silva. E quem vai pra banda da Mix é a Joiciane dos Santos e o Andrés Félix. Arrasou, galera! Parabéns, boa ida, boa festa. Abraços e boa noite a todos que nos acompanharam até aqui. Você tá chateado comigo, né? Porque eu não gosto de jeito nenhum. Você tem todo o direito de não gostar dela. Agora, comparar com a Avril Lavigne, tá de sacanagem. Não, eu gosto. Eu acho que era a Avril Lavigne. Não, mas tem a ver com a Avril Lavigne, sim. Eu tô com a Emílio Luciano. Eu acho que ela é meio Avril dessa época. Eu também acho a Avril atual, é verdade. Tá bom. Meio revoltada. Cid, você tá ficando diferente. Eu já te falei. Não, eu gosto dela, pagodeiro pra... Eu te pego lá fora, eu vou te pegar lá fora. Não, toquei de tudo. Toquei de tudo. Tá tudo bem. E se você fosse no meu embalo, tava melhor. Se você fosse sincera. Bom, vamos lá, 6h58. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, informamos hoje com pesar a morte de outra criança cardiopata em atendimento no Hospital Francisca Mendes, aqui em Manaus. A notícia vem um dia depois de o governo do estado informar que o hospital teve crescimento no número de cirurgias cardíacas. Em janeiro, o governo enviou uma criança para tratamento no interior de São Paulo. Uma criança. A morte neste fim de semana remete a uma nota da Socean, empresa de cirurgiões que presta serviços no Hospital Francisca Mendes. Os cirurgiões diziam na nota que, ao anunciar o envio de pacientes para outros estados, o governador Wilson Lima ia prejudicar o atendimento em Manaus. A nota de dezembro, ou seja, de menos de 2 meses atrás, denunciava retrocesso na assistência às crianças cardiopatas no Amazonas. Denunciava a desestruturação do serviço e o perigo do descredenciamento do Francisca Mendes. E alertava para o aumento da mortalidade. A nota dizia que, deixando só os casos graves com elevado risco cirúrgico para serem operados em Manaus, haveria mais mortes.
Esses fatos foram noticiados com bastante força aqui no 18 horas. E pelos fatos que estamos agora presenciando, não há dúvidas de que nada melhorou. As soluções até agora apresentadas pelo governo não deram certo e as crianças cardiopatas, infelizmente, continuam morrendo. Uma situação triste e, é claro, muito revoltante. 18 horas. Ok, 7 em ponto. Boa noite, Karime. Cid. Boa noite, querido. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite pra você. Boa noite, meu povo. E daqui a pouco tem quiz da Mix com muitos ingressos de cinema. Só no aplicativo Mano. Vai lá no Mano, gente. Um beijo pra vocês. Obrigada pela companhia. Hasta amanhã. Boa noite, Sérgio Bartolo. Boa noite, Cid. Continue bem, continue em 100,7. Daqui a pouquinho tem Mix, tudo no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.